Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículo 27. Está escrito na palavra do Senhor: Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Amém? Amém. Vamos sentar, fique à vontade. Irmãos, sabemos nós que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, todas, muito mais, abundantemente além daquilo que nós podemos pedir, pensar, imaginar, desejar, conforme o poder dele que opera em nós. Sem a presença de Deus, as pessoas confiam em si mesmas, confiam em outras pessoas, como quem pode dar-lhes aquilo que eles desejam ou precisam. E muitas pessoas vivem de promessas. Nós mesmos, eu tenho certeza que você já prometeu alguma coisa para alguém. Já ou não? Alguma vez você fez algum tipo de promessa, seja para o seu filho, para a sua esposa, para o seu esposo, para o patrão, para o empregado, ou para alguém que se aproximou de você e precisou algo com você, e que você não pôde satisfazer naquele momento, e você deixou a essa pessoa uma promessa. Nunca aconteceu isso? Já? Muitas vezes nós prometemos coisas a nós mesmos. Quantas vezes nós nos prontificamos a nos tornar pessoas melhores, a retirar uma situação da nossa vida? Quantas vezes nós buscamos em outras pessoas promessas? Sabemos que existe um tipo de promessa que está ligado a uma tradição religiosa, que se eu receber algo, eu vou fazer algo pagando, eu vou fazer alguma coisa que eu possa pagar com o que eu estou recebendo. Mas quando eu estou falando de promessa aqui, não se trata desse tipo de promessa, porque na verdade, promessa seria um ato, uma atitude de levar a uma pessoa uma expectativa de que eu vou fazer algo por ela ou dar algo a ela. Mas, humanamente falando, quem pode realmente garantir promessas? Tem sentido para nós viver de promessas? O que você acha? Tem pessoas que vivem de promessas. Por exemplo, tem pessoas que alimentam o seu coração com uma expectativa porque alguém lhe deu uma palavra. Por exemplo, supondo que um casal viva em amaziamento e existe uma promessa por parte do companheiro de que um dia vai se casar. E aquela senhora está ali, anos a fio, alimentando essa esperança, essa expectativa de que algum dia o seu companheiro venha cumprir essa promessa. Alguém que está no serviço e o seu gerente, o seu patrão, está alimentando um sonho, uma expectativa de que ele vai ser promovido, ou que vai haver um aumento de salário assim que as coisas melhorarem. E os meses passam e muitas vezes isso não acontece. Vale a pena viver de promessa? Se a promessa que alimenta o teu coração não lhe dá ânimo para viver, mas que você permanece em um estado de apatia, sem esperança,
simplesmente vivendo por viver, mas com aquilo, com aquela ideia na mente ou no coração, não vale a pena. Não vale a pena. É ilusão. É ilusão. Porque os homens, eles podem dar promessas e podem cumprir algumas delas. Você já recebeu alguma promessa em que essa promessa não se cumpriu da parte de quem ele prometeu? Já? Você mesmo pode ter algum dia dado promessa a alguém e não ter tido condições de cumprir a promessa que você fez. Não é verdade? Eu tenho certeza que se perguntássemos aqui, isso já aconteceu com você, vários de nós estariam levantando a mão. Então, quem é que pode garantir o cumprimento de promessas? Quem pode? Tem um que pode. Isso, resposta na ponta da língua, hein? Que bênção. Amados, faz sentido viver de promessa, desde que a promessa seja de Deus. De Deus. Se a promessa é de Deus para a nossa vida, faz todo sentido, porque Deus também faz promessas. E Deus é perfeitamente confiável para cumprir as suas promessas. Porque a única coisa que pode fazer com que a promessa seja confiável é que aquela pessoa que fez a promessa, ele tenha plena condição de cumpri-la. É simples de entender isso. Se o teu vizinho lhe der uma promessa, mora com você, tem a mesma realidade financeira que você. Se ele lhe prometer, por exemplo, 20 mil reais, de lhe dar gratuitamente 20 mil reais, você vai acreditar nessa promessa? Não vai. Porque você sabe que ele não tem condições de cumprir essa promessa. Mas se você tiver um relacionamento com uma pessoa cujos ganhos mensais sejam muito superiores a essa quantia que a pessoa lhe prometeu, você pode crer que a pessoa pode cumprir essa promessa. Por quê? Porque ele tem plenas condições de cumpri-la. Estão entendendo a diferença? O sentido de que eu posso crer nas promessas de quem tem plenas condições de cumpri-las na minha vida. E nós estamos falando de Deus como aquele que tem todo o poder para cumprir sua promessa em nossa vida. Que promessa Deus tem na sua vida? Você tem promessa de Deus? Tem? Tem certeza disso? Tem convicção, confiança que Deus, Ele tem uma promessa na tua vida? Amém. Glórias a Deus. Glorificado seja o Senhor nosso Deus, porque em verdade Deus tem não apenas uma, mas há várias promessas dadas por Deus a cada um de nós. E há duas categorias de promessas. Primeiro, e a principal delas, uma promessa que diz respeito ao tempo chamado eternidade. O pós, o depois da nossa morte física. Há uma promessa que você poderia chamá-la de promessa de salvação, promessa de eternidade. E há promessas que estão voltadas para o tempo presente, para o hoje, para o agora, para o tempo em que você está vivo, fisicamente. Poderia dizer, por exemplo, para ilustrar isso, a promessa de... Que promessa Deus pode ter na tua vida agora? Uma pessoa enferma, por exemplo, ela pode ter uma promessa de cura física. Há promessas de prosperidade financeira? Sim. Há promessas
de recebimento de dons espirituais para o exercício do seu ministério, do seu chamado diante de Deus. Muitas promessas estão voltadas para o nosso tempo presente, para o nosso agora. E outras promessas estão colocadas para vivermos a eternidade diante do Senhor. Ora, nós sabemos que para que haja uma promessa, tem que haver duas pessoas. Alguém que recebe a promessa e acredita nela. Para que haja recebimento de uma promessa, precisa haver alguém que recebe a promessa e crê na sua concretização, que ela vai acontecer. E tem que haver alguém que faça a promessa e que tenha plenas condições de satisfazê-la. E se nós temos promessa daquele que pode todas as coisas, o que nos garante? Qual a garantia que você tem? Você que disse que tem promessa de Deus na sua vida, qual a garantia que você tem que essa promessa vai se cumprir? Qual é? Que garantia que você tem? Toda promessa é dada por meio de palavras. Você tem a palavra de Deus, não de homem, de Deus. Mas por que você pode acreditar nela? Porque ela é infalível. Porque a palavra de Deus, a palavra de Deus não falha. Não falha. Diz o apóstolo Pedro: visto que com seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, e à espiritualidade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória para a virtude, pelos quais nos tem dado grandiosas promessas. Primeiro, preste atenção, Deus lhe dá promessas, Deus lhe dá uma palavra. Você recebe essa palavra, crê nela, coloca no coração e na mente, e através do conhecimento de Deus, do conhecimento da palavra do Senhor, é que você vai apossar-se da promessa e fazer com que esta bênção seja liberada sobre a sua vida. Deus nos deu tudo. É uma palavra que está colocada no passado. Não diz que Ele está dando, não diz que vai dar. Diz que deu. Quando Deus coloca as coisas, quando a Escritura Sagrada, por meio daqueles que escreveram, divinamente inspirados pelo Senhor, nos colocam como que já tendo acontecido, significa o quê? Significa que aquilo que está prometido, em verdade, espiritualmente já está liberado sobre as nossas vidas, mas que somente pelo conhecimento da promessa é que podemos ter acesso a ela. Somente vamos receber na prática, literalmente, de uma maneira visível, palpável, aquilo que está posto no nosso coração, quando conhecermos a promessa, crermos nela, de uma forma tal que crer significa crer. Crer significa você ter uma semente na mão e poder enxergar toda a floresta. Crer significa você antecipar o futuro dentro de você. Isso é crer. O firme fundamento daquilo que se espera, a prova viva do que não se vê. É você enxergar dentro de você algo que ainda está para acontecer, que os olhos ainda não viram, mas que o coração e a mente já estão ligados em uma realidade interior que vai se expressar, que vai se manifestar, que vai aparecer do lado de fora de você.
E Deus nos dá promessas. Primeiro, a promessa. Por quê? Para que por meio da fé nós possamos alcançá-las, torná-las reais em nossas vidas. E Deus pode fazer isso porque ninguém é maior do que Deus. Agora, a promessa de Deus se cumpre através da nossa fidelidade. Fiel é o que vos chama, o qual também te fará, disse Paulo aos Tessalonicenses. Se nos achegarmos a Deus, se nos aproximarmos de Deus, vamos conhecer ao Senhor, e conhecendo ao Senhor, vamos torná-lo conhecido. Como é que você conhece alguém? Você vê a pessoa, ou você se aproxima dela, ou ela se aproxima de você, porque senão você vai conhecer apenas de vista. Quantas pessoas você conhece de vista? Talvez centenas, andando pelas ruas aí da cidade. E se você vê novamente uma pessoa, já vi essa pessoa antes. Mas você realmente começa a ter um conhecimento da pessoa quando você se achega a ela, se aproxima, se apresenta, é apresentado a essa pessoa, conversa com ela. Não é assim? E com Deus não é diferente, é a mesma coisa. E quando nos aproximamos de Deus e ouvimos a voz de Deus, e começamos a gostar de estar na presença de Deus, então começamos a receber os benefícios de Deus sobre a nossa vida. Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, para nos purificar de toda a injustiça, para nos tornar, para nos capacitar para Ele. Esse chamado de Deus, ele acontece por meio de uma promessa que envolve a salvação, que é estar livre da perdição do mundo, e que quando chegar o dia, a hora em que você desfizesse desse corpo de carne e partir para o desconhecido, você vai estar nos braços de Deus para toda a eternidade. Essa certeza de salvação que há no coração do crente, do cristão, hoje ela funciona como promessa. Já estou salvo ou ainda não? Sim, já está. Mas a promessa se concretiza quando chegar o momento. Amados, ninguém é maior do que Deus. Deus tudo pode. E o Senhor deseja trazer à nossa vida uma nova forma de viver, que se baseia no conhecimento dEle. Na medida que eu recebo de Deus, que eu aprendo sobre Deus, que eu amo a Deus, e começo a praticar a sua palavra em obediência a Ele, as suas promessas vão se cumprindo nas nossas vidas, porque Ele é fiel e justo para cumprir as suas promessas. Nele você pode confiar. Você pode atirar-se dentro da palavra de Deus, se colocar dentro da palavra, buscar esse entendimento, orando ao Senhor, pedindo para ser cheio e pleno do Espírito Santo, para que você passe a pensar os pensamentos de Deus, para que você possa falar as palavras de Deus, para que você tenha um estilo de vida diferente daquilo com o qual estava acostumado antes de conhecer a Jesus, e mostrar que o fato de você ter uma experiência com Deus, o fato de você conhecer a Jesus Cristo, realmente gerou uma transformação na sua vida, e isso é cumprimento de promessas. Porque não nos achegamos a Deus simplesmente para buscar o recebimento de promessas para o tempo presente. E ainda que venhamos à igreja por causa disso, por causa de uma cura, por causa de uma restauração de casamento, por causa de qualquer coisa que vai atender uma necessidade imediata, ainda que venhamos assim, e o Senhor nos recebe ainda assim. Mas Deus, Ele deseja operar em nós, agir em nós. E se Deus agir na sua vida, Ele vai agir através da sua vida também.
Porque você pode se tornar uma referência para as pessoas, de alguém que foi realmente transformado por Deus, que o Espírito Santo tem agido na tua vida. E isso somente pode acontecer com pessoas que creem nas promessas de Deus e vivem essas promessas. Você está vivendo a promessa de Deus? Eu tenho uma promessa de Deus, pastor. Eu tenho uma promessa de Deus, mas e como é que você está? Estou tão cansado de tudo. Estou pronto para desistir. Na verdade, tem tanto tempo, tantos anos que a gente vem acompanhando a vida da igreja e parece que nada muda, nada acontece. Olha o que foi que o Senhor nos disse, segundo o poder dele que opera em nós. O cumprimento das promessas de Deus que foram dadas por ele somente acontecerão na manifestação do poder dele sobre a sua vida. E o poder de Deus não vai agir em mentes e corações desanimados. Então é preciso que levantar-se espiritualmente, cultivar uma viva esperança, uma viva expectativa de que Deus está agindo na minha vida, e principalmente porque Ele está. Deus está agindo na tua vida? Alguém pode dizer, Deus está agindo na minha vida? Glorificado seja o Senhor por isso. É importante que testifiquemos, porque é importante que nós abramos os nossos olhos espirituais e possamos contemplar o que Deus está fazendo, enxergar a obra de Deus realmente acontecendo na nossa vida. E muitas vezes, deixa eu dizer algo, nós estamos avaliando o que Deus está fazendo pelas circunstâncias que estão acontecendo. Se alguma coisa, se está tudo legal, está tudo bem, estamos vivendo um momento de bênçãos, você acha que Deus está agindo na tua vida por causa disso? E se por acaso está havendo uma dificuldade, tem um problema que você não consegue resolver, uma situação que vai se arrastando já há meses, e aí você acha que Deus não está operando, por quê? Porque você não está sendo agradado, porque Deus não está fazendo aquilo que você quer no momento. Não é assim que nós avaliamos o mover de Deus. Mas quando nós compreendemos realmente o que Deus está fazendo, e a maioria das coisas que Deus faz na nossa vida não nos agrada de imediato, até que entendamos o que Ele está fazendo, por que Ele está fazendo e o que é que Ele quer com isso que Ele está fazendo em nós. Deus não vai caminhar com a sua carne lado a lado, não vai. Ele vai permanecer na sua alma, moldando através dos seus pensamentos, sentimentos, das suas palavras, das suas atitudes, para que você viva conforme o Evangelho de Jesus, que é a boa notícia. Então, preste atenção. Deus não está ocupado nem preocupado em agradar você nem a mim. O que Ele quer é que a obra dele se cumpra em nós, e nós devemos desejar o mesmo que Deus. E aí teremos as promessas do Senhor sendo cumpridas na nossa vida. Nós é que temos que ser agradados, nós temos que ser aprovados por Deus, nós é que temos que agradar ao Senhor. Deus não precisa provar nada para mim, nem para você, nem para ninguém. Ele é Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra. E já é um privilégio enorme, dentre bilhões de pessoas na face da terra, nós somos aqueles a quem o Senhor tem abençoado, porque Ele tem nos chamado, e nós temos o privilégio de ouvir a Sua palavra, de conhecer a Sua vontade. E aí nós teremos essas promessas do Senhor. E muitas vezes, ainda que vivendo períodos de adversidade, mas entendamos que nenhuma das palavras do Senhor caiu da boca do servo Moisés. Assim nos diz a Escritura. E as palavras do Senhor, a palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que é gloriosa, a palavra que enche a nossa alma de alegria incontida, que afasta a depressão e toda e qualquer enfermidade emocional,
esta palavra, ela está disponível, as promessas do Senhor estão disponíveis para nós, só que nós temos que crer que Deus é fiel e justo para cumprir as suas promessas, e que nós temos que nos colocar na posição de quem recebe as promessas de Deus. Deus não vai concretizar uma promessa na tua vida por dó ou por piedade, não no sentido de espiritualidade, mas no sentido de pena. Não vai. Deus não cura ninguém fisicamente porque a pessoa está enferma. Pode observar a Escritura. Mas Deus cura aquelas pessoas que estão enfermas fisicamente. Olhem para a palavra, creem na palavra e buscam no Senhor o cumprimento da palavra. Em tudo na sua vida você deve buscar o cumprimento da palavra de Deus. Em tudo, em todas as coisas, nos detalhes da sua vida, na sua casa, no relacionamento com o esposo, com as mulheres, no relacionamento com os filhos, com os pais, no relacionamento com os pais, com os filhos, no trabalho, onde quer que você esteja, na igreja, eu não sei, aonde quer que você esteja, o que quer que você faça, você deve buscar o cumprimento da palavra do Senhor. Sabe por quê? De todo jeito, ela se cumpre. De todo jeito, a palavra de Deus se cumpre na sua vida. Então não precisa buscar, claro que precisa, sabe por quê? Se você não buscar a Deus, se eu também não buscar, se nós não olharmos para a palavra como regra de vida, como direção, como nossa porta, Jesus é a porta, como nossa porta para a salvação eterna, vamos esfriar o coração, vamos nos afastar de Deus e de tudo que pertence a Deus, e aí vamos nos desviar da fé, e ainda assim a palavra se cumpre, claro que se cumpre, só que o cumprimento da palavra será terrível, porque a palavra de Deus ela se cumpre na vida dos incrédulos também, tanto dos crentes quanto dos incrédulos. A questão é, como que a palavra vai ser cumprida na minha vida? Se eu entender, e o Espírito do Senhor me dá entendimento, para que eu possa obedecê-la, para que na simplicidade do seu coração, você possa confiar em Deus, e você possa ter segurança, certeza, de que você está no Senhor, e que vai permanecer com Ele, para sempre. Se você tem essa convicção, a promessa de salvação está se cumprindo na tua vida, mas há outras, que você deve buscar, não por egoísmo, não por vaidade, não por avareza, não por sentimentos humanos, não para agradar a mim mesmo, não porque existe um potencial limitado aqui, para satisfazer a minha carne aqui na terra, não por isso, mas eu e você devemos buscar a palavra de Deus e o cumprimento das promessas do Senhor, porque é desejo dele, é vontade dele, e estamos aqui para cumprir o propósito de Deus para a nossa vida, assim como Jesus veio cumprir o propósito dele. Ele disse: eu não faço nada por mim mesmo, mas eu faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Eu e o Pai somos um. E o desejo de Deus é que eu e você nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, aprendendo de Deus e sendo moldado pelo Espírito Santo, e mudando, retirando nossos vícios, nossos erros, nossas falhas, nos arrependendo do Senhor e caminhando com Deus por meio da sua palavra, e recebendo a ministração em nossa vida, a liberação do poder de Deus. Como que isso acontece? Já foi dito no primeiro versículo que eu mencionei, de acordo com o poder dele que opera em nós. O poder do Senhor vai operar na sua vida na medida que você buscar a palavra dele, receber discernimento espiritual, entendimento de separação, capacidade de separar o bem do mal, o certo do errado, aquilo que é de Deus e aquilo que é do diabo. Quando você compreender e discernir todas as coisas, e o Espírito de Deus na tua vida vai fazer isso por você. Então, fazendo isso, as promessas do Senhor elas estavam sendo cumpridas. Porque eu creio que, assim como eu, você também deseja que as promessas se cumpram na tua vida. Aquilo que
mas algo pessoal ligado diretamente a você. E Deus pode fazer. Não para agradar a sua carne, mas para que, por meio da sua vida, o nome dele seja engrandecido. Por meio da sua vida, pessoas sejam conquistadas pelo reino de Deus. Por meio da sua vida, Jesus Cristo seja honrado nessa terra. Onde você estiver, com quem você conversar, aonde você mora, onde as pessoas te conhecem, que as pessoas testifiquem que você foi mudado, porque você conheceu Jesus. Que há algo novo na sua vida, diferente, que você já não é mais a mesma pessoa. Porque existe uma palavra que agora você segue. Existe um Deus real a quem você obedece. E isso é ter as promessas do Senhor agindo na tua vida. Amados, Deus não muda, nós é que mudamos. Deus não muda nada. O Senhor não muda, Ele disse por meio do profeta Malaquias. Nós somos mutáveis. Todos os dias nós acordamos diferente de quando deitamos. E a cada noite, quando colocamos a cabeça no travesseiro para dormir, novas experiências foram acrescentadas na nossa vida. Recebemos coisas novas. Já não somos os mesmos. E a mudança não é só física, não. Nós mudamos. Agora, mudar, sendo aperfeiçoado pelo Espírito Santo, é para aqueles que decidem obedecer a palavra de Deus e creem nas promessas do Senhor. Você quer uma fé maior do que acreditar que depois da morte você vai viver com Deus para sempre? Isso é fé. A ponto de isso mudar o curso da sua vida. Quem não tem o curso da sua vida alterado por causa da palavra, não creu e nem está salvo. Ainda que frequente a igreja há 35 anos. Então entenda, todas as coisas são possíveis a Deus. Tudo é possível ao Senhor. E estamos aqui onde estamos, porque Deus nos escolheu. Somos escolhidos do Senhor, chamados de Deus, porque Deus tem propósitos conosco. E cabe a nós descobrir, porque as promessas de Deus podem não se cumprir. Infelizmente pode. E a única pessoa que pode impedir o cumprimento das promessas de Deus na sua vida não é o diabo. Você mesmo. Porque Deus te deu verdade. Deus te deu capacidade de escolher. Então você está aqui porque você escolheu Jesus. Você escolheu servir a Deus. Você escolheu uma forma diferente. Eu amo o Senhor pela tua vida. Mas eu te conclamo neste momento a buscar mais de Deus, a buscar as promessas do Senhor, a viver na dependência de Deus, a fazer de Jesus Cristo realmente o Senhor da tua vida, a fazer dele seu Deus. Deus é uma divindade, Deus é alguém superior a nós mesmos, a quem nós, reconhecendo a nossa incapacidade, nos recorremos para tratar conosco e fazer todas as coisas em nós. Isso é ter Deus. É ter um Deus sobre nós. Você escolheu Jesus Cristo para ser Deus, porque muitas pessoas escolhem outros deuses. Você escolheu o Deus de Israel, o Senhor dos céus e da terra. O Deus que nos deu a Escritura, o que nós chamamos de Bíblia. Esse Deus que pode todas as coisas. Então creia nele, confie nele e viva debaixo da obediência à sua palavra. Esforça-te no Senhor. Invoque-o. Queira ser cheio da presença dele. Deixe que o Espírito Santo faça todas as coisas. E que as suas mãos, a sua mente, o seu coração sejam realmente servos de Deus. E que você possa amá-lo e adorá-lo em espírito e em verdade. E você vai se olhar ao Senhor, mas vai satisfazer a tua alma naquilo que é de Deus. E no próprio Senhor, que vai te alimentar com o Espírito dele. Eu quero orar com você nesse momento.
para que essas promessas sejam cada vez mais visíveis aos teus olhos, para que sejam cada vez mais claras, e que o seu entendimento seja cada vez mais lúcido, que você possa enxergar com clareza a promessa do Senhor sobre a tua vida, porque Ele tem essas promessas, e você deve firmar-se nessas promessas. Esteja a cada dia mais firmado nas promessas do Senhor. Ele te guiará por um caminho até a eternidade, diante do trono de glória dele. Então fiquemos de pé e oremos ao Senhor. Santo, Santo e poderoso Deus, Tu és um Deus de promessas, mas as Tuas promessas são confiáveis. Deus, nós cremos no cumprimento da Tua palavra, e as Tuas promessas, Deus, sejam visíveis a cada um dos Teus filhos que ouviram essas palavras nessa noite. Deus, transborda no coração dos Teus filhos, ó Pai, o desejo pelo cumprimento das promessas. Aqueles que ainda não receberam, ó Deus, com clareza, aqueles que ainda não entenderam, ó Pai, a Tua promessa de salvação. Deus, as promessas que o Senhor tem para o tempo presente, seja de cura física, seja de cura emocional, as promessas que seja de prosperidade, não importa, Senhor, sejam ministeriais, as promessas que o Senhor tem, ó Pai, reservadas no depósito divino para aqueles que aqui estão nessa noite. Eu peço ao Senhor que, por uma intervenção divina, o Senhor possa estar tocando agora, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que pessoas recebam clareza, entendimento, que pessoas recebam um desejo ardente, ó Pai, pelo cumprimento das promessas, que pessoas possam buscar, ó Pai, a Tua promessa, se aqueles que ainda não a receberam, embora esteja disponível para todos nós. Então, Deus, em nome de Jesus Cristo, cumpra em nós a Tua palavra, enche-nos do Seu Espírito Santo, transborde em nós da Tua glória, Pai, porque nada há maior nesta vida do que ser cheio, 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 cheio da Tua presença. Santo dos santos e Rei dos reis, visita corações agora, visita as mentes, Senhor.